noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, para o nosso primeiro Chamas Fest, aprofundamento pós-rebanhão. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que ainda vai chegar, e vamos juntos para esse aprofundamento pós-rebanhão. Então o tema desta noite será o amor de Deus. Convido você a pegar comigo Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus. Então, antes de iniciar, estamos no aprofundamento pós-rebanhão, primeiro Chamas Fest Online. Convido você a nos ajudar a divulgar para que nós possamos juntos meditar a poderosa palavra de Deus. Então, vamos iniciar orando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Rafael, um beijo no coração. Que alegria. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui, nos ajude a divulgar. Então, vamos iniciar. Primeiramente, eu quero colocar uma canção para que nós possamos fazer dessa canção a nossa oração. Que você possa ouvir essa canção e mergulhar em tudo aquilo que ela tem a nos dizer. E eu então? Saudades eternas. Jesus, meu Salvador, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro, Jesus, somente em Ti. Jesus, meu Salvador, em nenhum outro há salvação. Que nós possamos dizer todos juntos: Jesus, meu Salvador. Boa noite, Terezinha. Em nenhum outro
salvação, Jesus. Somente em Ti está a nossa salvação, Jesus. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Jesus, meu Salvador. Em nenhuma outra salvação, em nenhum outro, Jesus. Deus forte, santo e imortal. Amém. Em nenhum outro há salvação. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. É isso que nós queremos professar a nossa fé nessa noite. Então vamos dar início agora à nossa meditação sobre o amor de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Então aqui nós já podemos ver que Deus, Ele amou o mundo. E amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para nos salvar. Por isso, mais uma vez vou repetir, João 3,16. Porque de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é da vontade de Deus que o homem pereça, mas é da vontade de Deus que o homem tenha a vida eterna. Então é para isso que o Senhor deu o seu Filho único para nos dar a vida na cruz. Porque Ele deseja que nós em Cristo tenhamos a vida eterna. Por isso aqui é a eficácia do amor de Deus. Porque Deus de tal modo amou o mundo que deu o seu Filho para quê? Então o fato de Deus ter amado o mundo tem um para quê. E para que o quê? Para que todo aquele que crer em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse tema sobre o amor de Deus é o alicerce de todo esse aprofundamento pós-Rebanhão de 2026. Por isso, para falar do amor de Deus, é preciso não cair no sentimentalismo moderno, mas é preciso utilizar a metafísica do bem e a psicorreeducação do desejo. Então vamos falar aqui de bem e vamos falar aqui de desejo. Por isso, o amor de Deus não é um sentimento vago, mas é um ato da vontade suprema que sustenta o cosmos. Então, o amor de Deus, ele é um ato da vontade suprema de Deus. Por isso, Deus, ele teve vontade de amar o mundo. Por isso, o amor, amado, ele é um ato da vontade. Assim como o amor de Deus é um ato da vontade suprema de Deus, e esse amor sustenta o cosmos, da mesma forma, o nosso amor, que é nos dado pela graça de Deus, também é um ato da nossa vontade que sustenta a nossa vida. Por isso, nós podemos crer fielmente que Deus nos amou por um ato de vontade suprema. Ninguém obrigou Deus a nos amar. Ninguém colocou um 38 na cabeça de Deus, nos obrigando a nos amar. Não, Ele nos amou por um ato de vontade suprema. Por isso, quando nós falamos do amor de Deus, nós precisamos fugir do coitadismo. Nós precisamos falar com firmeza de quem anuncia uma verdade inabalável. Nada pode abalar o amor de Deus por nós. Nada pode abalar o ato da vontade suprema de Deus, que sustenta todo o cosmos. Nada e nem ninguém pode abalar o amor de Deus por mim, pode abalar o amor de Deus por você. Nada e nem ninguém pode abalar o ato da vontade suprema de Deus. Foi um
ato de vontade suprema de Deus ter amado a mim e ter amado a você. Por isso o amor de Deus é uma força guerreira que venceu a morte. Por que que o amor de Deus venceu a morte? Porque foi um ato da vontade suprema de Deus. Porque Deus quis me amar, porque Deus quis amar você. E porque Deus quis amar o mundo, esse amor é inabalável, esse amor sustenta o cosmos, esse amor é a força guerreira que venceu a morte. Por isso a nossa voz, ao falar sobre o amor de Deus, ela precisa transmitir a segurança, uma segurança que protege um tesouro, ou seja, o tesouro é a certeza de que somos amados por uma inteligência suprema que não falha. Exatamente isso. O amor de Deus é um ato da vontade suprema de Deus, ou seja, é um ato de inteligência suprema. Ao Deus me amar, ao Deus amar o mundo, ao Deus amar você, ele foi inteligente, porque ele sabia quem ele estava amando, sabia que ele estava amando a sua própria criação. Por isso Deus, na sua vontade suprema, no seu ato de inteligência suprema, ele nos amou e nós somos amados por ele. Ao Deus amar a mim, ao Deus amar você, a Deus amar o mundo, Deus está usando da sua inteligência suprema. Por isso o bem, ele é difuso por si mesmo. Por isso nós, assim como Aristóteles falava sobre o bem supremo, o bem é aquilo que todos desejam. Mas o amor de Deus é a causa da bondade nas coisas, e não o contrário. É o amor de Deus que é a causa da bondade em tudo. É o amor de Deus que é a causa da bondade em mim. É o amor de Deus que é a causa da bondade em você. É o amor de Deus, é o ato da vontade suprema, é a inteligência suprema que é a causa da bondade que existe no mundo. Por isso todos desejam o bem. O bem é desejado por todos, mas poucos desejam e reconhecem o amor de Deus. Porque ao reconhecer o amor de Deus, é preciso reconhecer a bondade de Deus nas coisas. E muitas vezes nós somos levantados para julgar. Nós nos levantamos para julgar, para acusar, para mentir, para caluniar, para ofender, para maltratar. Nós apontamos o dedo para todo mundo. E quando realmente nós nos levantamos sob o comando, sob a graça da vontade suprema de Deus, da inteligência suprema de Deus, do amor de Deus, nós precisamos reconhecer a bondade de Deus nas coisas. Por isso muitos de nós não conseguimos amar, assim como Jesus mesmo disse: eis que vos dou um novo mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu te amo. Deus nos ama exatamente como Jesus nos disse. Deus nos ama por um ato de vontade suprema, por uma inteligência suprema. Deus nos ama verdadeiramente sabendo que é Ele que coloca a bondade dele em nós. Por isso, quando nós amamos, nós reconhecemos a bondade de Deus nas coisas. Por isso, nós precisamos renunciar ao ódio. Renunciar ao ódio para que nós possamos renunciar à inveja, renunciar à calúnia, renunciar à ganância, renunciar à arrogância, renunciar à inveja das pessoas, para que nós possamos reconhecer a bondade de Deus nelas. São Tomás de Aquino vai dizer: o amor de Deus infunde e cria a bondade nas coisas. Diferente do amor humano, que é movido pelo valor do objeto. O amor de Deus cria o valor no objeto amado. Nós reconhecemos o objeto, nós reconhecemos as coisas, nós reconhecemos as pessoas pelo valor que elas têm. Nós reconhecemos, a nossa medida de amar é a medida do valor que aquelas pessoas significam para nós. Mas Deus não. Deus, ele cria, ele infunde a bondade nas coisas. Deus, ele cria o valor no objeto. Ele não, a sua medida de amar não é o valor que o objeto tem, mas ele cria o valor no objeto. É ele quem dá o valor no objeto. É ele quem cria a bondade no objeto. É ele quem mensura o valor no objeto. A diferença do amor de Deus e a diferença do amor humano está aí.
Por isso Platão, ele vai dizer, quando ele fala do sol da justiça: assim como o sol ilumina sem nada pedir em troca, Deus ama o mundo para que o mundo possa ser. Exatamente isso. Deus não pede nada em troca do seu amor. Deus não pede nada em troca da sua vontade suprema. Deus não pede nada em troca da sua inteligência suprema em nos amar. Deus, ele nos ama para que eu e você possamos ser em Deus. Deus nos ama para que eu e você possamos ser nele. Por isso, nós precisamos também unir o amor de Deus àquilo que a neuropsicanálise diz, quando ela fala sobre o ser humano possui um vazio existencial que busca preencher com objetos finitos. Por isso, a nossa pregação deve expor a sede de Deus, que é, na verdade, uma memória ancestral da causa primeira. Todo homem tem um vazio dentro de si. Todo homem, muitas pessoas possuem um vazio existencial dentro de si. Possuem a sede de Deus dentro de si. Mas essa sede, na verdade, nada mais é do que a memória ancestral da causa primeira. Ou seja, a memória ancestral do amor de Deus. A memória ancestral da vontade suprema de Deus em nos amar. A memória ancestral da inteligência suprema de Deus em nos amar. Por isso, nós trazemos dentro de nós, no nosso ser, na nossa essência, essa memória do amor de Deus. Por isso, muitas vezes sofremos o vazio existencial, muitas vezes sofremos essa sede de Deus, porque essa memória, ela está no nosso ser, essa memória, ela está em nós. Por isso, nós também precisamos reconhecer o sacrifício do unigênito, ou seja, a lógica da redenção, o sacrifício de Cristo. Por isso, nós precisamos, nessa pregação, nesse aprofundamento do amor de Deus, nós precisamos explicar que a entrega do Filho de Deus, ela precisa ser vista sob a ótica da justiça e sobre a ótica da misericórdia. Precisamos, assim como o Concílio de Trento diz, Deus enviou o seu Filho para que todos recebessem a adoção de filhos. O amor de Deus é inseparável da justificação. Não há como separar o amor de Deus da justificação. É preciso compreender que Deus enviou sim o seu Filho, Deus enviou sim o seu unigênito, mas para que todos nós pudéssemos receber a adoção de filhos de Deus. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 458, ele vai dizer: o Verbo se fez carne. Para quê? Para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Pois o amor de Deus se manifestou entre nós. E como? Deus enviando o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Por isso, quando nós falamos do amor de Deus, é preciso falar do para quê. Para que Deus me ama? Não por quê, mas para quê? Há uma finalidade em Deus me amar. Há uma finalidade no ato supremo da vontade de Deus em me amar. Há uma finalidade, há um para quê no ato da inteligência suprema de Deus me amar. E para que Deus me ama? Essa pergunta é muito interessante, porque muitas vezes nós perguntamos, né? Por que Deus me ama? Eu sou tão miserável, eu sou tão pecador. Não é por quê, é para quê. Deus te ama para quê? Para que você receba a adoção de ser filho de Deus. Deus te ama para quê? Para que você viva por Ele, para que você conheça o amor dEle. É da vontade de Deus que você conheça o amor de Deus. É da vontade de Deus que você viva por Deus. É da vontade de Deus que você receba a adoção de ser filho de Deus. Por isso, quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós não devemos perguntar por que Deus me ama, mas nós devemos falar para que Deus me ama. Deus me amou para que eu me
me tornasse uma filha adotiva de Deus. Deus me amou para que eu viva por Ele. Muitas pessoas hoje buscam sentido na vida. Muitas pessoas hoje não sabem como servir a Deus. Muitas pessoas hoje ficam questionando Deus. Onde o Senhor me quer, Jesus? Para quê? Por que o Senhor me chamou? Não, não é por quê, não é onde. É para quê. Deus te chamou para que você seja um filho adotivo dele. Deus te chamou, Deus te ama para que você viva por ele. Por isso é para quê e não por quê. Por isso a abordagem estoica vai dizer: o amor de Deus é o Logos que ordena o sacrifício. E por que o Logos ordena o sacrifício? Para que a harmonia perdida pelo pecado seja restaurada. É um amor que não recua diante da dor, que não recua diante da cruz. Então, mais uma vez aqui, não é porque Deus te ama, não é onde Deus te ama, é para que Deus te ama, para que seja restaurado em você a harmonia perdida pelo pecado, para ordenar o sacrifício pelo Logos. Deus amou tanto o mundo e enviou o seu Filho único para que o Logos ordenasse o sacrifício e para que fosse restaurada a harmonia que nós perdemos pelo pecado. Por isso, também precisamos, ao falar do amor de Deus, precisamos falar da psicorreeducação, ou seja, curar a imagem do Pai que foi perdida muitas vezes em nós. É preciso utilizar também a terapia cognitiva comportamental para desmontar as distorções cognitivas sobre Deus. A nossa distorção, há em nós uma distorção cognitiva enorme sobre Deus. É preciso verdadeiramente experimentar o amor de Deus. E muitos não experimentam o amor de Deus devido aos esquemas de rejeição ou punição extrema vinculadas às figuras paternas terrenas. Muitas pessoas não experimentam o amor de Deus porque o seu vínculo paterno é distorcido, ou por uma punição externa ou por uma rejeição. E devido a essa rejeição, devido a essa punição externa, a sua percepção de amor de Deus, a sua experiência com o Logos, a sua experiência com o amor de Deus, com o Filho único de Deus, a sua experiência com a vontade suprema de Deus, com a inteligência suprema de Deus, com esse ato da vontade suprema de Deus, com esse ato de inteligência suprema que é o amor de Deus, ele fica distorcido. Por causa dessa experiência de rejeição e por causa dessa experiência de punição. Pais punitivos. Por isso é preciso reestruturar o ser humano na sua forma cognitiva. É preciso substituir o Deus tirano, o Deus indiferente, pelo Deus de João 3,16. Ele deu o seu filho. A prova do amor é histórica, é factual. Não depende do seu sentimento hoje. Então, independente da sua distorção cognitiva, do amor de pai, como punição externa, como rejeição, independente da sua percepção do amor de pai, o amor de Deus é histórico, é factual. O verbo se fez carne. Por isso, o amor de Deus, ele não depende do nosso sentimento. Ele é um ato da vontade suprema de Deus. Ele é um ato da inteligência de Deus. Por isso, isso não depende de nós. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único por nós. Por isso, a neuropsicanálise, ela vai dizer assim: Maria, aos pés da cruz, é a testemunha ocular desse amor. Ela ajuda o nosso psiquismo a integrar a dor do sacrifício com a certeza do amparo divino. Então, em Maria, nós conseguimos verdadeiramente a cura, a integração do nosso psiquismo. A integração do sacrifício com a certeza do amparo. Então, em Maria, aos pés da cruz, nós podemos ver nela a testemunha ocular do amor de Deus.
a testemunha ocular do ato da vontade suprema de Deus, a testemunha ocular do ato da suprema vontade de Deus. Nós vemos em Maria a testemunha ocular desse amor soberano de Deus, que infunde, que cria, que doa a bondade de Deus nas coisas. Por isso, em Maria, o nosso psiquismo, ele consegue integrar a dor do sacrifício com a certeza do amparo. Por isso, nós precisamos também entender o amor de Deus como disciplina. Por isso é preciso resgatar a viralidade do amor cristão na espiritualidade da disciplina, da tradição. Por isso o amor não é sentir, é servir. Por isso não onde, não porquê, mas para quê. Para que Deus amou tanto o mundo? Para que Deus deu seu Filho único? Por quê? Para quê? Porque o amor não é sentir, o amor é servir. Deus deu seu Filho único para nos servir. Por isso Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ninguém me tira a vida, eu dou a minha vida. Por isso, muitas vezes conseguimos ver também uma forma de experiência nos Cavaleiros Templários, quando eles dizem non nobis domini, que é o ápice do amor. O desaparecimento do ego para que a glória de Deus brilhe. O amor de Deus, ele é a força que permite a nós enfrentar o martírio com serenidade. E isso nós encontramos no estoicismo cristão. Por isso nós precisamos, através do amor de Deus, nós conseguimos enfrentar o martírio com serenidade. Nós conseguimos, através do amor de Deus, através dessa força do amor, nós conseguimos servir. Através da força do amor de Deus, nós servimos. Através da força do amor de Deus, nós damos glória a Deus. Através da força do amor de Deus, nós conseguimos verdadeiramente servir ao Senhor, como foi dito acima, né? Nós conseguimos integrar a dor do sacrifício com a certeza do amparo. Nós conseguimos verdadeiramente ver o amor de Deus não como um Deus tirano, como um Deus indiferente, não como a custa de uma rejeição paterna ou de uma punição extrema, mas nós conseguimos ver o amor de Deus a ponto de Deus nos amar tanto, de nos tornar filhos adotivos de Deus. Nós conseguimos verdadeiramente, através do amor de Deus, da força desse amor, nós conseguimos restaurar a harmonia perdida pelo pecado. Nós conseguimos não recuar diante da dor. Através do amor de Deus, nós conseguimos ver a entrega do Filho de Deus sob a ótica da justiça, sob a ótica da misericórdia. Através do amor de Deus, nós conseguimos ver o amor de Deus inseparável da justificação. Através do amor de Deus, nós conseguimos viver por Deus. Através do amor de Deus, nós conseguimos verdadeiramente ver a bondade de Deus infundida nas coisas. Nós conseguimos verdadeiramente, através do amor de Deus, através dessa força do amor, preencher esse vazio existencial, essa sede de Deus em nós, verdadeiramente sanar, trazer a memória, a fazer, dar vida à memória ancestral que nós temos da causa primeira. Por isso, através do amor de Deus, através dessa graça de Deus, nós conseguimos verdadeiramente enfrentar o martírio com serenidade. Essa é a essência real do amor de Deus. Não o amor de Deus voltado para o vitimismo, voltado para o coitadismo. Ai, Deus te ama como você está. Não, gente. Deus nos ama para quê? Você que vai ver essa live depois, ou você que chegou agora, assista desde o início para você entender. Não é onde, não é porque Deus nos ama, mas é para quê? Há uma finalidade. Porque o amor de Deus é um ato da vontade suprema de Deus. O amor de Deus é um ato da inteligência suprema de Deus. Por isso existe um para quê.
Por isso, nós também precisamos, através do tradicionalismo cristão, católico cristão, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele exige de nós o temor filial. Nós amamos a Deus porque Ele é infinitamente perfeito. E esse amor nos leva a odiar o pecado que nos afasta dele. Por que, amado, que nós devemos temer a Deus? Porque Deus é infinitamente perfeito. E por que Deus é infinitamente perfeito? Para que Deus é infinitamente perfeito? Para nos amar, para utilizar do ato da sua vontade suprema, da sua inteligência suprema, para nos amar, para que nós possamos, através do amor de Deus, da graça de Deus, temer a Deus, amar a Deus, porque Ele é infinitamente perfeito. Então, até para amar a Deus, foi para isso que Ele nos amou, para que nós pudéssemos amar ao Senhor, para que nós pudéssemos temer ao Senhor, para que através da adoção filial de Deus, eu e você, nós possamos também amar a Deus, retribuir a Deus esse amor. E esse amor nos leve a odiar o pecado que nos afasta dele. Por que nós odiamos o pecado? Só por causa de ser pecado? Não. Nós odiamos o pecado porque o pecado me afasta de Deus. Porque não há comunhão entre Deus e o pecado, entre as trevas e a luz. Não pode haver comunhão isso. Como o próprio Jesus disse, não podemos servir a dois senhores, né? Então, um reino subdividido não pode subsistir. O próprio Cristo nos disse isso. Por isso, nós odiamos o pecado por força do amor de Deus, desse ato da vontade suprema de Deus, desse ato de inteligência de Deus. Nós amamos ao Senhor para que possamos temê-lo, para que possamos... O amor de Deus exige de nós esse temor. Porque para que nós pudéssemos, mais uma vez, né, o para quê? Para que nós pudéssemos odiar o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. São Tomás de Aquino vai dizer, o amor é a primeira de todas as paixões. Mas esse amor deve ser regido pela razão. E amar a Deus é querer o bem de sua honra acima de tudo. Então, quando nós falamos desse amor de Deus, nós estamos falando da primeira das paixões, a primeira de todas as paixões. Mas esse amor, ele precisa ser regido pela nossa razão. Ele precisa, porque amar a Deus é querer o bem. E que bem é esse que eu devo querer? O bem da sua honra acima de tudo. Deus nos amou para que eu e você, lembra lá no início? Deus nos amou para infundir em nós a sua bondade. É esse amor que infunde em nós, que cria em nós a bondade das coisas. Por isso, com esse amor infundido em nós, infuso em nós, nós passamos a querer o bem da honra de Deus. Eu quero honrar a Deus. Quando nós experimentamos o amor de Deus, o amor puro, o ato puro de amor de Deus, eu passo a querer honrar a Deus acima de tudo. Por isso, para encerrarmos esse tema sobre o amor de Deus, para que não pereça, o impacto final e o chamado final é a decisão radical por Deus. Então o amor de Deus, amado, ele leva a pessoa não a permanecer como está, a aceitar a sua condição pecaminosa, não, ele leva a pessoa a reconhecer a sua condição pecaminosa, a se arrepender da sua condição pecaminosa e mais ainda, a odiar o pecado que nos afasta de Deus, a decidir-se radicalmente por Deus, assim como foi a escolha de Platão, né? Sair da caverna exige esforço.
Crer em João 3,16 é um ato da vontade movido pela graça. Lembra? O amor de Deus é um ato da vontade suprema de Deus, da inteligência suprema de Deus. Então, agora, crer em João 3,16, se tornar um filho adotivo de Deus por esse amor, por essa graça, é um ato da vontade movido pela graça. Crer também é um ato da vontade movido pela graça. Deus nos amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Um ato da vontade suprema de Deus. Agora, crer nessa promessa, crer nesse ato da vontade suprema de Deus é também um ato da vontade movido pela graça. Um ato da vontade humana movido pela graça. Da mesma forma que Deus teve um ato de vontade suprema movido por Ele mesmo, movido pelo seu amor, nós também, movidos pela graça, movidos por esse ato da vontade, movido pela graça, nós podemos crer em Deus. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 604, ele vai dizer: ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu plano sobre nós é um amor de benevolência, que precede qualquer mérito nosso. Então, não há mérito em nós recebermos esse amor de Deus. Nessa manifestação desse plano salvífico de Deus, desse ato amoroso de Deus, dessa entrega do Filho unigênito de Deus por nossos pecados, nesse ato de benevolência, nessa manifestação do amor de Deus, não há mérito nosso, mas há somente um amor de benevolência da parte de Deus, que infunde e cria em nós a bondade. Por isso, que nós possamos hoje, se Deus de tal modo amou o mundo, qual será a nossa resposta? O amor de Deus, ele é um convite para a santidade perfeita. Por isso, não pereçamos no nosso egoísmo, mas que nós possamos viver na eternidade do amor de Deus. Então, que nós possamos hoje compreender que o amor de Deus não é por quê, não é onde, mas é para quê. Para que nós não pereçamos, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós verdadeiramente reconheçamos que o amor de Deus, ele não depende do nosso sentimento, não dependeu dos nossos méritos, mas foi um ato de vontade suprema de Deus. Foi um ato da inteligência de Deus. E isso é uma verdade inabalável. Isso é a força guerreira que venceu a morte. Isso não pode ser tratado como coitadismo, como vitimismo. É preciso elevar o conceito de amor do nível emocional para o nível ontológico. É preciso verdadeiramente crer que o amor de Deus é a causa da bondade nas coisas e não ao contrário. É preciso crer que o amor de Deus, ele cria e infunde a bondade nas coisas. Ele é diferente do amor humano. Ele não é como o amor humano que é movido pelo valor do objeto, mas o amor de Deus, ele cria o valor no objeto. É preciso compreender que Deus amou o mundo para que o mundo pudesse ser nele, o mundo pudesse existir nele, o mundo pudesse ser movido por ele. É preciso compreender que o amor de Deus, ele preenche o vazio existencial que há em nós, ele mata a nossa sede e ele nos traz à memória o amor ancestral da causa primeira. É preciso entender que o amor de Deus, ele nos faz reconhecer o sacrifício do unigênito, a lógica da redenção. É preciso compreender que o amor de Deus, ele explica para nós que a entrega do Filho sobre a ótica da justiça, sobre a ótica da misericórdia, que Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser filhos adotivos de Deus. É preciso reconhecer
reconhecer que o amor de Deus é inseparável da nossa justificação. É preciso reconhecer que o Verbo se fez carne para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus, para que nós pudéssemos viver pelo amor de Deus e para o amor de Deus e para amar a Deus. É preciso reconhecer que o amor de Deus é o Logos que ordena o sacrifício para restaurar a harmonia que perdemos pelo pecado. Que o amor de Deus é o amor que não recua diante da dor. É preciso reconhecer que o amor de Deus, ele desmonta as distorções cognitivas que temos sobre Deus, devido às rejeições que sofremos, às punições, às experiências de punições extremas que sofremos, vinculados às figuras paternas que temos, às figuras paternas terrenas. É preciso compreender que o amor de Deus, ele substitui o Deus tirano, o Deus indiferente, pelo Deus de amor de João 3,16. É preciso compreender que o amor de Deus, ele deu o seu filho, porque a prova do amor, ela é histórica, ela é factual, ela é real, e ela não depende do nosso sentimento. É preciso reconhecer que Maria aos pés da cruz é a testemunha ocular desse amor, e essa figura de Maria aos pés da cruz, ela ajuda o psiquismo humano a integrar a dor do sacrifício com a certeza do amparo. É em Maria que nós temos a certeza do amparo divino. É através do amor de Deus que nós criamos disciplina. É através do amor de Deus que nós resgatamos a viralidade do amor cristão. É através do amor de Deus que nós recuperamos a nossa espiritualidade. É através do amor de Deus que nós não sentimos o amor, mas nós servimos por amor. É através do amor de Deus que desaparece o nosso ego, para que a glória de Deus brilhe. É através do amor de Deus que nós reconhecemos a força que nos permite enfrentar o martírio com serenidade. É através do amor de Deus que nós experimentamos o tradicionalismo católico na essência, onde o amor de Deus exige o temor filial. Nós, através do amor de Deus, amamos a Deus porque Ele é infinitamente perfeito, e esse amor nos leva a odiar o pecado que nos afasta de Deus. É através do amor de Deus que Deus nos confere a sua graça, para que possamos viver o tradicionalismo católico, para que possamos ter o temor filial, para que possamos amar a Deus pela sua perfeição, para que possamos odiar o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Nós odiamos o pecado porque o pecado nos afasta de Deus. É através do amor de Deus que cremos como São Tomás, porque o amor é a primeira de todas as paixões, e ela deve ser governada pela razão, regida pela razão. Nós, através do amor de Deus, nós reconhecemos que queremos o bem da honra de Deus acima de tudo. Por isso, é através do amor de Deus que nós não perecemos. É através do amor de Deus que somos impactados e chamados à decisão radical. A decisão radical de sair da caverna. A decisão radical de nos esforçar para sair da caverna como Platão. Para crer em João 3,16, no ato da vontade suprema de Deus e da inteligência suprema de Deus. É através do amor de Deus que eu creio em Jesus. É através do amor de Deus que realmente eu reconheço que crer é um ato da vontade movido pela graça. E se eu tenho a vontade de crer em Deus, é porque eu já estou sendo movido pela graça, pelo amor de Deus. É através do amor de Deus que eu creio que, ao entregar seu filho pelo meu pecado, pelos nossos pecados, Deus manifesta o seu plano sobre a minha vida, o seu plano de benevolência que precede qualquer mérito meu. É através do amor de Deus que eu creio que Deus de tal modo amou o mundo que hoje eu quero viver a santidade perfeita. Por isso, através do amor de Deus, eu não vou perecer no meu egoísmo, mas eu vou viver na eternidade do amor de Deus. Que esse aprofundamento sobre o amor de Deus me leve verdadeiramente a compreender que não é onde, não é porque Deus me ama, mas é para quê. Que a partir desse ano nós possamos viver o amor de Deus, movido pelo ato da nossa vontade, movida pela graça.
que nós possamos ser movidos pela graça e que nós tenhamos um ato da vontade verdadeiramente tomado pela graça de Deus, para que eu possa crer em Deus, temer a Deus, dar a vida por Deus, viver por Ele e, se necessário for, também dar a vida por Deus. Por isso que nós possamos ouvir, rever esse aprofundamento quantas vezes necessário, que você nos ajude a divulgar para quantas pessoas forem possíveis, para que nós possamos compreender. Não é porque, não é onde, mas é para que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Por isso que Deus abençoe sua vida. E eu quero encerrar aqui com Miqueias 2, versículo 1, que foi a palavra que Deus me deu para esse dia. Ai daqueles que planejam iniquidade e que tramam o mal em seus leitos. Que nós possamos não planejar a iniquidade, que nós possamos não tramar o mal em nossos leitos, que a nossa vida não seja uma trama, que os nossos planejamentos não sejam para o mal, mas que nós possamos viver a santidade perfeita, que nós possamos não perecer no nosso egoísmo, mas viver na eternidade do amor de Deus. Por isso eu convido você a fechar seus olhos agora e nós vamos ouvir mais uma vez um pedaço dessa canção, para que nós possamos crer em Deus e permitir termos também um ato, a nossa vontade movida pela graça de Deus. Convido você a fechar seus olhos. Você que está vendo, que ainda vai ver, fecha seus olhos. Que a nossa vontade seja movida pela graça, Jesus. Chegar aos corações. Nós não somos coitados. O amor de Deus não depende do meu mérito, mas foi um ato da vontade suprema. Ele é soberano, soberano. Em nenhum outro. Oh Deus soberano, eu me rendo à sua vontade. Pode me amar, Senhor, me ama, me ama. Me ama como só o Senhor é capaz. Me ama, Deus.
salvação. Em nenhum outro, Senhor. Não há, Jesus. Somente em Ti. Reconheça. Deixa Deus amar você. É o ato da vontade suprema. É o ato da inteligência suprema. Ele é soberano. Ele ama. Ele ama. Bendito seja Teu nome, Jesus. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Que nós possamos ter a convicção nessa noite que em nenhum outro há salvação. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. O amor de Deus é um ato da sua vontade suprema. É um ato da sua inteligência suprema. Não depende do meu mérito, independe do que eu fiz, do que eu vá fazer. Deus decidiu me amar. Deus teve vontade em me amar, para que eu o amasse. Ele me amou para que a sua graça movesse a minha vontade, para que a minha vontade pudesse ser governada pela minha razão, para que a minha razão fosse governada pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus. Ele me amou para que eu pudesse amar, para que eu pudesse verdadeiramente dar a vida por Ele, viver a santidade perfeita, odiar o pecado que me afasta dele, e para que eu pudesse, se preciso for, dar a vida por Ele. Por isso que Deus abençoe você, meu querido. Que você possa crer nesse poder que é o amor de Deus. Poder para nos amar, um ato da sua vontade suprema, um ato de inteligência. Deus usou da sua inteligência e da sua vontade para amar você, para que você, temendo a Deus, amando a Deus, crendo em Deus, pudesse servi-lo, pudesse verdadeiramente alcançar e viver a vida eterna, para que você pudesse odiar o pecado que te afasta dele, para que você pudesse recuperar a harmonia perdida pelo pecado, para que você pudesse amá-lo, para que você pudesse temê-lo e para que você pudesse servi-lo nesta terra, para que nós pudéssemos na eternidade viver eternamente com Deus. Que Deus abençoe você. Sou Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Que assim como Miqueias 2:1 disse, que você não planeje mais a iniquidade, que você não trame mais o mal em seu leito, mas que você possa agora viver pela força desse amor. Que Deus abençoe você. Estamos aí. Se você quiser levar a nossa missão para a tua cidade, entre em contato conosco. Nós iremos conversar sobre tudo aquilo que se faz necessário, mas será uma graça estar presente com você. Por isso que Deus te abençoe e até amanhã no nosso segundo tema do aprofundamento do Rebanhão de 2026. Primeiro Chama Fest Online. Um Chamas Fest, aprofundamento pós-rebanhão de Carnaval Online com Valéria Godoy. Não se esqueça,